Se você ainda não agradeceu por Florence and the Machine, esse é o seu momento. Ela lançou o seu 6º álbum de estúdio na última sexta-feira, dia 31 de outubro, e eu tô até agora tentando buscar palavras e adjetivos perfeitos para definir esse álbum, ainda não consegui. O que eu posso dizer para vocês é que talvez esse álbum seja a epítome do que é o sublime. Aqui ela revelou pra gente os mistérios ocultos da vida e da morte. Esse foi o nosso momento de arrebatamento, tá? Eu não tenho ouvido outra coisa a não ser Everybody Scream desde que ele foi lançado. Eu tento ir para outras músicas, para outras bandas, não consigo. Eu tô histérica, igual aquele meme do professor na frente de um quadro branco, mostrando as conexões entre as letras, entre os álbuns, falando sobre simbologia, catando referência. Eu tô essa pessoa. Eu estou completamente obcecada. Pode ser que eu não saia desse estado nem tão cedo. Paciência. Mas eu ainda não tô aqui para falar sobre Everybody Scream como um álbum. Eu vou olhar aqui para uma música que é Sympathy Magic, mas principalmente para o clipe dessa música, que é onde essa estética ritualística e mística vai brilhar. Essa estética sempre esteve presente na discografia da Florence, mas eu acho que aqui ela chegou no seu auge e eu achei que ela não ia bater Dance Fever, mas ela conseguiu. Primeiro de tudo, a gente precisa entender de onde partiu esse álbum. Esse álbum, grande parte desse álbum teve inspiração em um evento muito delicado e muito traumático que a Florence sofreu, que foi o aborto que ela teve enquanto ela se apresentava durante a sua última turnê. Ela teve um sangramento interno importante, precisou ser levada às pressas para uma cirurgia. A partir daí, ela começa a questionar essa linha tênue que separa a vida da morte. Para onde eu vou a partir disso? Por que isso aconteceu comigo? Quais foram os efeitos disso em mim, na minha psique, no meu corpo, no meu futuro e também no meu passado? E para atravessar esse momento tão delicado e tão doloroso, ela se apoiou na bruxaria. E aqui a gente vai começar a conceituar algumas coisas. Quando a gente fala de Florence, a gente pode falar de bruxaria e de paganismo. Mas qual que é a diferença ou a semelhança entre esses dois conceitos? A bruxaria e o paganismo se cruzam como práticas que vão honrar a natureza e o ciclo do tempo, o ciclo da vida. O paganismo é um termo guarda-chuva que vai abranger todas as tradições que vão celebrar as estações, os astros, elementos naturais, divindades e arquétipos. E a bruxaria é o fazer ritual, é você fazer a magia, a sympathy magic, a mágica simpática. Então, inclusive esse conceito de sympathy magic ou sympathetic magic, a mágica simpática, o que é isso, né? A gente parte do princípio de que todas as coisas no mundo estão conectadas, nós estamos conectados por alguma coisa. Sympathy magic é um termo da antropologia que foi popularizado, anotei aqui no meu roteiro, por um cara chamado James Fraser, não é o James Fraser de Outlander, é quase, para descrever práticas e crenças onde uma coisa afeta a outra por semelhança ou contato. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega uma vela branca e acende essa vela, a gente coloca uma intenção nessa vela. Essa é a magia. Então, essa vela branca vai representar paz. Eu quero que ela me traga paz, quero que ela me traga clareza, que purifique o meu espaço. Esse é um tipo de mágica simpática. Ou então é uma vela rosa para trazer amor, para trazer harmonia. Essa vela rosa vai representar esse sentimento que você quer para sua vida. Ou uma erva que você usa para fazer um chá e você coloca sua intenção naquele chá. Ou você quer dormir bem, ou você quer ter um dia com mais energia. Mágica simpática. Eu sei que a gente associa bruxaria a esses rituais assim super elaborados, né, com tantas coisas, mas muitas vezes no dia a dia a gente performa essas mágicas simpáticas sem nem se dar conta. Mas enfim, a gente agora já pode entrar aqui no clipe de Sympathy Magic e logo na primeira cena a gente tem essa situação interessante aqui acontecendo com essas 4 bruxas. Eu vou chamar de bruxa porque nos créditos desse clipe, acho que do outro clipe também de Everybody Scream, ela se refere a essas mulheres como Witch Choir, ou seja, o coro. E essas bruxas aqui, que mais pra frente a gente pode até interpretar de outra maneira, e eu vou interpretar de outra maneira, elas estão num círculo, né, que pra mim faz referência ao círculo de proteção, o círculo mágico que a gente traça antes de um ritual, e elas estão fazendo gestos, abrindo as mãos e olhando pra cima. Então aqui é quando começa esse grande ritual da Florence, esse ritual que pra mim é um ritual de cura e liberação também. Outra coisa que me chama atenção aqui é o número 4.
que é o número da estabilidade, é o número da ordem, ou seja, parece que as coisas não vão mudar. Então aqui elas estão começando a performar esse ritual, parece que elas estão invocando alguma coisa, como eu já falei, para mim é uma invocação de clareza, é uma invocação de transformação. Daí a gente chega na cena 2, onde a Florence está do jeitinho que ela veio ao mundo, e eu acho essa imagem assim muito poderosa, porque para mim simboliza esse momento, talvez lá no futuro, ela conta uma história pra gente, não sei se ela mostra frames de um sonho, ou então ela já tá mostrando, contando essa história em retrospectiva, sabe? Essa é a forma final dela, essa é a forma liberada, essa é a forma que já não tem mais dor, que já não sofre com esse peso de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, com o peso da fama, enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Essa é a forma liberada. E essa é a forma que está em total integração com os seus poderes. Inclusive, eu já falei sobre isso. Essa imagem aqui me lembra muito a carta da sacerdotisa do tarô. Eu sei que não tem nada a ver com a carta em si, né, da maneira como a carta está desenhada, porque a gente está vendo uma mulher sentada num trono, toda vestida, mas a Florence aqui para mim, ela simboliza esse lado tão poderoso do feminino, sabe? Para mim ela representa a intuição, esse saber oculto, todo o conhecimento místico e interior também. Então por isso eu faço essa associação com a carta da sacerdotisa. Na cena 3 a gente tem de novo essas 4 figuras misteriosas que parecem corvos aqui, né? E corvos são pássaros super ominosos, super agourentos. E elas assumem essa posição depois que a Florence faz um gesto muito delicado com as mãos nesse último frame que eu mostrei para vocês. Ela move as mãos e aí a cena corta para essa aqui, quando elas começam a abrir os braços como se elas estivessem prontas para alçar voo. Aí a gente se pergunta de novo, né? O que elas representam aqui? Eu sempre vou trabalhar com várias interpretações e sempre reforço isso, né? A gente pode e deve trabalhar com essa miríade de interpretações de acordo com as nossas vivências, com as nossas referências, e aqui são essas bruxas performando esse ritual, como, para mim aqui é como se esse luto tivesse prestes a ir embora. Nessa cena a gente já tem a Florence completamente vestida, né, um contraste grande com aquele frame passado. Parece que ela tá acordando depois de um trauma, ou ela tá acordando de um sonho, de um pesadelo, não sabemos, né? Porque antes ela estava totalmente liberada, como eu falei, ela é aquela forma final da Florence, né, depois que ela se liberta de tudo, mas aqui a gente volta lá para o começo, onde parece que ela ainda está tentando se entender ali depois de despertar. E aqui justamente é quando ela começa a cantar sobre não se reconhecer naquele corpo. Ela fala sobre não se lembrar de nada e ela fala essa linha que é tão bonita, né? Que o agora não existe. Ela fala, tem o antes, tem o depois, mas o agora quem é? Quem ela é no agora? Ela não se reconhece nesse momento do despertar. Esse ritual continua sendo performado de novo. É um ritual de liberação, é um ritual de transformação, é um ritual que pede clareza. Aqui elas estão em volta de um montezinho que me lembra um burial site, me lembra um túmulo mais primitivo, como se elas estivessem enterrando quem a Florence era no passado. A Florence agora é outra. E aí a gente tem esse take aqui da Florence, que ela tá deitada na relva, e ela tá totalmente despida daquela camada mais pesada, que é meio, que cor é aquilo, gente? É um roxo aquilo? Um roxo meio rosa? Enfim, não sei que cor é aquela. E ela tá só com a roupa interior, né? Essa cena aqui é interessante, porque ela começa a se perguntar se ela tá muito diferente, se ela mudou. E me chama a atenção a postura dela. Aliás, é uma postura que a gente vê na capa também de Everybody Scream. A gente tem a Florence com as pernas abertas, né? O foco aqui é o quadril. E me faz pensar muito na filosofia do yoga, né? Que diz que o quadril é o lugar onde a gente pode armazenar emoções não processadas, o trauma, porque é nesse lugar que fica o segundo chakra. E claro, né, aqui como a gente tem essa correlação com o aborto que ela sofreu, então faz todo sentido ela dar tanta ênfase para esse lugar que é um canal sagrado, porque é um canal que gera vida. Ela fala sobre essas cicatrizes que repuxam, então isso metaforicamente, mas pode ser literalmente também, por conta da operação que ela sofreu. Ela também fala sobre mastigar um sentimento e cuspir, né, então entendo que ela esteja falando sobre uma realidade, sobre sentimentos que já não pertencem a ela, que já não pertencem
a esse presente, né? Então, de novo, isso reforça para mim essa ideia do ritual de liberação que ela tá fazendo aqui. Na próxima cena a gente tem uma dança com Coven, né? E aí eu fico me perguntando, é ela que tá controlando esses demônios do passado? Essas sombras do seu passado, ou são as sombras que ainda estão controlando ela? Então esse é um ritual para tentar desfazer esse vínculo. E percebam que ela vai se despindo desse vestido, dessas camadas externas, né, que elas parecem pesadas. E aqui ela tá só com a saia. E percebam uma coisa também, que nesse frame aqui, a gente já tá vendo o número 5, né? São 5 pessoas. Então, antes era o 4, que simbolizava essa estabilidade, essa ordem. E a gente chega no número 5, que é justamente o número da transformação e da liberdade. E aí a gente tem uma cena muito bonita, onde ela tá dançando com essas mulheres que antes estavam vestidas de negro, e agora elas estão vestidas de branco. Então, de novo, é mais um fast forward, ela já está levando a gente lá para o futuro, essa é a forma final, onde ela finalmente consegue fazer as pazes com as sombras dela, com os demônios dela, ela finalmente se libera disso tudo. Isso me fala muito sobre acolhimento também, né? Esse é o momento onde ela fala sobre a luz, sobre o vento, que o vento é o único Deus que ela conhece. E que esse é um Deus de acolhimento, é um Deus que não busca submissão. E que ela não precisa seguir nenhuma trilha moral tão rígida, ela não precisa ser digna para merecer esse amor que vem desse Deus. E a gente chega no clímax desse clipe aqui, que é quando parece que esses demônios foram exterminados, essa sombra foi embora, ela conquistou esse luto, ela venceu essa dor e ela agora está pronta para mais. Porque aqui ela tá numa postura desafiante, ela tá de braços abertos, ela fala: pode mandar que eu aguento, porque eu passei por tudo isso e eu sei que eu sou capaz de aguentar qualquer coisa. Essa cena aqui, eu acho ela muito interessante porque para mim ela fala um pouco sobre essa loucura feminina e ressoa um pouquinho com uma linha que ela fala em One of the Greats, que ela fala que é tão dela assim lucrar em cima da sua loucura, né? Mas aqui ela já fez as pazes com isso. Aqui ela já não se julga e ela também não se deixa levar por nenhum tipo de julgamento, porque ela sabe qual é o tamanho dela. Ela sabe qual é a potência dela, onde ela consegue chegar e o que ela consegue fazer. Então, como eu falei, aquela forma nua da Florence é aquela forma final, aquela forma tão primitiva, tão bestial, tão poderosa, tão grande. Essa é a forma que ela alcança depois que ela passa por isso tudo. Não só depois que ela vence a dor desse luto, mas depois que ela entende qual é o seu lugar no mundo. Ela entende a potência de artista que ela é, e ela não vai mais se deixar levar por julgamentos alheios, por críticas, por absolutamente nada disso. E é muito interessante também nessa parte final, quando ela canta Come on, I can take it, what else, give me everything you got. Quer dizer, que mais você vai mandar na minha direção, né? Pode mandar que eu aguento. Ela canta isso pro nada, ela canta isso pro vento, e o vento é o Deus que ela fala, é o único Deus que ela conhece. Então ela desafia Deus. O que mais que você pode mandar para mim? Qual outro desafio você vai mandar na minha direção que eu não possa aguentar? Porque eu aguento tudo. E nessa cena final a gente tem euforia, a gente tem liberação, libertação. Esse número 5 volta, né? Esse símbolo do renascimento, da transformação. E a gente tem o grito final da Florence também, que simboliza o final desse ritual que ela acaba de performar. Basicamente, uma fênix ressurgindo das cinzas. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. Esse vídeo me chamou muitíssima atenção. Percebam que ele não precisa de nenhum outro artifício a não ser a Florence e a natureza para existir. Ele é perfeito exatamente assim. E queria saber também como vocês interpretam essas figuras de negro, essas figuras de preto, né? As bruxas, o couro bruxesco dela. Vocês veem como bruxas em um ritual somente, ou vocês também vão acrescentar uma outra camada de interpretação aí? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e a gente se vê no próximo.